mais uma vez eu vou falar sobre a palavra de Deus a todas as nações, a todos aqueles que querem e estão ouvindo a palavra do Senhor. Hoje eu vou ler em Marcos capítulo 14, versículo do 27 ao 31. Pedro é avisado. Então lhe disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispensas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro ainda: que todos os escandalize, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disse todos. A palavra de Deus, ela nos diz nesta noite que Pedro, ele foi avisado, né? Pedro, ele era um pescador. Pedro, ele era um discípulo, né? Que foi chamado como pescador. Era um homem rude, era um homem ignorante, mas Deus fez a obra na vida dele, diz a palavra do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Pedro, ele foi chamado para fazer a obra de Deus, e ele veio. Deus transformou a vida dele, mas continuou sendo pescador, mas pescador de almas. E diz a palavra do Senhor que Jesus, ele fez a ceia, né? Celebrou com os discípulos, né? Fez a vontade ali do Pai, que é o nosso Pai Celeste. Ali estavam os discípulos com ele. E Pedro disse, né, para Jesus, né? Senhor Jesus, para onde tu fores, para onde tu irás, eu irei contigo. Aquilo que tu falar, eu também falarei. Eu falarei da tua palavra, da tua verdade. E eu jamais, Jesus, há de te negar. Eu jamais há de dizer que eu sou um discípulo teu. Diz a palavra em Marcos 14. Mas Jesus, virando para Pedro, disse assim: Pedro, ainda hoje tu me negarás 2 vezes. Diz a palavra do Senhor para Pedro. E a palavra do Senhor disse, né, e Jesus somente disse isso, que Pedro ia negar antes que o galo cantasse. 2 vezes ele ia negar Jesus. Ele insistiu de novo, como diz a palavra, e continuou dizendo que ele jamais ia negar Jesus, e que ele jamais, né, ia dizer um não quando alguém chegasse, se ele era um dos discípulos. Aí quando foi ali na morte já, Jesus indo por um lugar chamado Gólgota, por seu sofrimento ali, todo o decorrer daquele momento, para o seu sofrimento, para ser prego na cruz. Ali um daqueles homens perguntaram, daqueles soldados, uma daquelas pessoas que estavam ali, perguntaram para Pedro: tu é um deles? E Pedro disse: não, nem o conheço. E mais adiante outra pessoa disse: tu é um deles, tu andava com Jesus, tu é um discípulo de Jesus. E Pedro disse: não. E ali quando ele disse a segunda vez, outras versões da Bíblia diz 3 vezes, né? Antes que o galo cantasse, Jesus disse, né? E tem outras versões que é 2 vezes. Ali na segunda vez que Pedro negou, ali o galo cantou. E diz a palavra do Senhor, Jesus de caminho para Gólgota, né, lugar de sofrimento, ali ele se lembrou do que Jesus disse, que tu ia me negar, Pedro, 2 vezes. Ali o galo cantou e Pedro saiu correndo em desespero, se lembrou das palavras do Senhor, né, do que Jesus disse para ele. E diz a palavra do Senhor que hoje em dia, quantas pessoas estão negando Jesus por causa de um carro, quantas pessoas estão negando Jesus por causa dos seus filhos, quantas pessoas estão negando Jesus por causa das riquezas, tantas pessoas estão negando Jesus por causa da boa vida, da riqueza, por causa das luxúrias do mundo. E muitas das vezes Jesus, ele nos avisa: não é esse o caminho, não é esse o lugar, não é esse caminho que você tem que seguir, não é o lugar para onde você tem que ir. Mas a pessoa disse: não, eu vou porque eu tenho Jesus. Aconteceu na vida de Pedro, ali na hora ali do perigo, na hora dali das perseguições, quando Jesus estava a caminho para o lugar Gólgota, né, lugar de sofrimento, carregando aquela cruz de sofrimento. 2 pessoas perguntou para Pedro e ele negou Jesus. E ali cumpriu a palavra do Senhor que o galo cantou. E hoje em dia, quantas pessoas estão negando Jesus por qualquer coisa?
Quantas pessoas começam uma vida tão bem com Jesus e logo nega Jesus por causa de um carro, por causa de riqueza, por causa de herança, por causa de um filho, por causa dos manjares do mundo. Nesse momento eu digo essa palavra para você: não negue Jesus, não. Não diga não para Jesus, por mais que te cause sofrimento, te cause dor, te cause lágrima, por mais que te persigam, por mais que diga tu é um deles, não tenha vergonha de Jesus. Diga: eu sou sim, eu sou serva de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu sou serva de Jesus, eu sou discípula de Jesus. Não negue o nome de Jesus por qualquer coisa, não. Você pode passar por aquele sofrimento naquele momento, mas vai chegar lá na frente que Deus, Ele vai te abençoar grandemente, porque você foi um homem, você foi uma mulher corajosa, corajoso, valente, não foi covarde como Pedro. Falava tanto de Jesus, mas na hora da perseguição, na hora da luta, ele negou Jesus. E daqui para frente, amados irmãos, amadas irmãs, não vamos esperar coisas boas, não. Luta você vai passar, você vai ser perseguido, você vai colocar da prova para ver se realmente você é um servo de Deus. Cuidado com aquilo lá que você faz no seu emprego, cuidado com aquilo que você faz no meio dos seus parentes, cuidado com aquilo que você faz no mundo lá, porque diz a palavra do Senhor que os olhos de Deus estão em todo lugar, os olhos de Deus estão em toda parte. Não adianta você querer fugir, porque pode enganar sua mãe, seu pai, sua esposa, sua mulher, mas você não vai enganar Deus. Os olhos de Deus estão em todo local, estão em toda parte. A palavra de Deus diz que quando a pessoa ela está no pecado, você pode se correr por mais profundo, se esconder no profundo mar. Lá a mão de Deus ela vai te buscar para você justar conta pelos seus erros que você faz aqui na terra, ou bom ou mais. Escolha, amado irmão, escolha, amada irmã, escolha, amada jovem, crianças, escolha ficar com Jesus. Não seja covarde como Pedro foi covarde na hora da luta. Ali tu é um discípulo de Jesus. Não, não sou não. De novo, tu andava com Jesus? Não, eu nem conheço. Não seja covarde na hora da luta, quando vier as perseguições, onde você estiver. Diga: eu sou mesmo uma serva de Deus, eu sou mesmo um servo de Deus, eu sirvo a Jesus mesmo. Não importa o que eu passar, eu vou passar com Jesus. Não importa o sofrimento que eu passar, eu vou passar com Jesus. Seja valente, seja corajoso, que Jesus ele vai te livrar na hora dessas lutas, dessas perseguições que você está passando. Seja verdadeiro, onde quer que você esteja, seja um servo de Deus dentro da sua casa, no emprego, no meio dos seus familiares, onde você estiver, diga: eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus. Não negue Jesus como Pedro negou na hora da luta, do sofrimento, mas Pedro se arrependeu. E diz a palavra do Senhor que a primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteu na presença do Senhor, porque ele se arrependeu. Há arrependimento para você. Se você alguma vez negou Jesus, se arrependa e continue a sua jornada com fé e prossiga, porque Jesus está contigo. Eu deixo essa palavra nesse momento.